Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os membros da equipa que vos acompanha. O assunto que gostaria de abordar aqui nesta reunião de hoje tem sido uma constante nas diversas audições que têm ocorrido nos últimos tempos e que se prende com a nova programação plurianual dos fundos. Para o PSD, a definição do quadro financeiro plurianual é, de facto, uma matéria de enorme relevância e de enorme importância para o futuro do nosso país. Referir aqui também de início de intervenção e relembrar que Portugal, mesmo numa altura de crise, em situação de pré-bancarrota, mesmo passando por todo um processo muito difícil que provocou tantos sacrifícios para todos os portugueses, saímos de um resgate. Conseguimos recuperar e ter em Portugal uma saída limpa. Ainda assim, num contexto extremamente difícil, Portugal foi exemplar na execução da programação anterior. A execução portuguesa do CREN foi a melhor no contexto total dos países da União Europeia. Mas perante o processo de negociação atual, continuamos com a nítida sensação que a Comissão Europeia foi totalmente indiferente a esta situação, principalmente na definição de programação de fundos que está neste momento em preparação. Ou, por outro lado, o Governo não tem, de facto, revelado força suficiente na discussão deste novo quadro financeiro plurianual. Pois vejamos, novamente, o que está a ocorrer nas negociações até agora. Como é que o Sr. Ministro justifica um corte a 6% no Fundo de Coesão? Como é que se justifica que este corte incida sobre os países mais frágeis e mais pobres? Voltamos a reforçar, como temos reforçado, a importância de sermos ambiciosos nas políticas de coesão, porque, de facto, só existindo prioridades políticas que diminuam as assimetrias é que conseguimos exercer verdadeiras políticas de coesão e políticas de solidariedade. E em termos globais, Portugal vai ter um corte de quase 7%. No caso, por exemplo, da nossa vizinha Espanha, vai ter um acréscimo de 5%. Como é óbvio, não temos nada contra que Espanha receba mais, mas é efetivamente uma situação claramente injusta. Não concorda, Sr. Ministro? O problema está relacionado com a definição dos novos critérios? Sim, do nosso ponto de vista, de facto, estão errados. Não existem quaisquer critérios que tenham em conta a densidade demográfica das regiões. E, para nós, isto é um erro. Dos 7 fundos, vai sair a partir dos fundos da agricultura? E qual é a razão? Então, por que é que se mantém os fundos relativamente às pescas? De facto, são respostas muito frágeis e achamos que existe aqui várias incoerências e gostaríamos de saber a opinião do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. A avaliação por objetivos, a reserva de eficiências, vão continuar a existir? São matérias que interessa ter um conhecimento bem claro. De outra forma, estaremos sujeitos a avaliações claramente enviesadas da realidade. Reconhecemos que estamos num contexto europeu onde existem novas prioridades e desafios, como são os casos da existência de novas políticas de migrações, a questão das políticas de segurança. Também temos, como temos estado a falar nesta audição, das questões relativamente à saída do Reino Unido, que altera totalmente a lógica da programação dos novos fundos. Tudo isto é muito importante, só não conseguimos compreender as injustiças previstas nesta nova distribuição. Parece-nos que o Governo não tem dado a atenção devida acerca destas matérias, ou então, das duas uma, a União Europeia está a ser muito injusta com o nosso país, ou então leva-nos a crer que a segunda opção é a mais real, que de facto o Governo português não tem tido uma voz intransigente que defenda os interesses de Portugal. Aliás, relembramos que este Governo, que apesar da míngua de recursos e de estarmos em 2019, se limitou a executar 35% dos fundos europeus nas perspectivas financeiras 2014-2020. Este é também o Governo que, em Bruxelas, se contenta e, de facto, se conforma com uma proposta da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual, em que Portugal perde 10% dos fundos de coesão, enquanto países bem mais ricos, dou mais uma vez o exemplo da Espanha, da Itália e até mesmo a Finlândia, aumentam a sua dotação. Relembramos, pois, que a Comissão propõe cortes que podem atingir mais de 6% nas políticas de coesão e 5% na política agrícola comum. De facto, não nos conformamos com estas decisões. Pegando nas palavras do eurodeputado José Manuel Fernandes e perante estas negociações do novo quadro financeiro plurianual e que descreve, a meu ver, bem qual deve ser a nossa posição neste processo, e por aqui terminava a minha intervenção, o senhor eurodeputado dizia que
o governo português não pode ser um mero ator ou utilizador, mas sim deveria fazer parte integrante do guião dos fundos europeus. Disse. Obrigada.